Encontramos-nos numa localidade voltada e fortemente marcada pelo Atlântico. Mas este sítio está também junto à foz da maior bacia hidrográfica da Península Ibérica, a foz do segundo maior rio da Península, o Rio Douro. Encontramos, afinal, em São João da Foz, um povoado que desde sempre apresentou estas características de se articular com o Atlântico, mas também com o rio. Uma povoação antiga, que há muitos séculos vem também inspirando diversos criadores e artistas, poetas, pintores e escritores, como Raul Brandão, que aqui nasceu há 150 anos atrás. Mas a Foz do Douro é, com efeito, um povoado com origens muito remotas. Encontramos-nos agora no ponto mais alto de São João da Foz, a elevação da Senhora da Luz. Aliás, estas belíssimas condições estratégicas e topográficas fizeram com que, em 1758, o Marquês de Pombal aqui mandasse construir um farol, que estará concluído 3 anos depois, em 1761, e que se manteve em elaboração até que, em 1926, começou a funcionar aquele que é o segundo mais alto farol da costa portuguesa, o da Boa Nova. Mas estas condições de grande visibilidade deste monte, já antes, muito antes, haviam feito também aqui ser construída uma capela, a Capela de Nossa Senhora da Luz, que servia como uma referência, um verdadeiro farol para os pescadores e para os mariantes que demandavam esta costa, a Nossa Senhora da Luz, que lhes guiava, que lhes alumiava o caminho da Barra. Mais tarde, já em 1835, uma outra torre que irá surgir, muito por ação dos comerciantes e depois da Associação Comercial do Porto, que aqui instalam uma estação semafórica para dar sinais aos navios que entravam na Barra do Douro. Aqui, nos rochedos, encontramos velhas amarras que teriam a ver exatamente com esses cabos que içavam as bandeiras e os sinais. Mas é também aqui, nestes rochedos do Monte da Senhora da Luz, que nós encontramos umas enigmáticas gravuras. Os arqueólogos atribuem-nos à Idade do Bronze, há quase 3.000 anos atrás. Estamos, por isso, perante alguns dos mais antigos testemunhos da passagem do homem pela cidade do Porto, e indiscutivelmente aqui, já nessas épocas pré-históricas, na Foz do Douro. Para lá dos vestígios arqueológicos que nos atestam então esta ocupação humana da Foz desde épocas pré-históricas, também a documentação escrita histórica é bastante antiga. Aqui remonta a épocas anteriores à origem da nacionalidade. Sabemos, por exemplo, que já no século IX existia uma ermida junto à foz do Rio Douro. De resto, a arqueologia veio também aqui, uma vez mais, reforçar essas referências e numas escavações arqueológicas que decorreram há alguns anos no interior do Forte de São João da Foz, apareceram os vestígios dessa ermida do século IX. Uma ermida que, já no início da nacionalidade, com o nosso primeiro monarca, Afonso Henriques, seria doada, a ermida e o lugar de São João da Foz, ao mosteiro beneditino de Santo Tirso. Iniciava-se, assim, uma forte ligação da Foz a esse mosteiro. Logo no século seguinte, a neta de Afonso Henriques, Mafalda, irá reforçar essa doação. E é também esta ligação a Santo Tirso que explica o aparecimento aqui na Foz, em 1527, de uma figura que irá marcar o povoado de um modo muito significativo. O bispo Dom Miguel da Silva, que até 1525 tinha sido o embaixador de Portugal em Roma. É um homem que está profundamente marcado pelo movimento renascentista, pelo humanismo e responsável agora pelo mosteiro de Santo Tirso, e por isso também aqui de São João da Foz, vai aqui desenvolver
um projeto ambicioso renascentista. Aqui irá construir aquelas que são consideradas as primeiras obras do Renascimento no nosso país. Um pequeno farol, mesmo na foz do rio, o farol de São Miguel o Anjo. E também sobre as ruínas da antiga ermida irá construir uma igreja renascentista, cuja cúpula da Capela Mor é ainda hoje bem visível. Mas esta igreja pioneira em Portugal, a primeira igreja renascentista construída no nosso país, mandada edificar, como vimos, pelo bispo Dom Miguel da Silva, com base no risco, no projeto de um arquiteto italiano que terá vindo com o bispo desde Roma, Francesco de Cremona. Bom, esta igreja não irá ter uma longa vida. Apenas 40 anos depois, em 1567, por motivos militares e por causa da pirataria, começa a ser posta em causa. Nessa altura, à frente do país encontrava-se a Rainha Catarina, Rainha Regente. Ela tinha sido casada com o rei Dom João III, que tinha falecido. O filho do casal também havia morrido. E por isso o herdeiro da coroa é o jovem, muito jovenzinho, príncipe Dom Sebastião. E enquanto este não atingisse uma idade que lhe permitisse ficar à frente do reino, era Catarina que estava à frente dos destinos do país. E se vê confrontada com uma situação. É que, nesta altura, outras potências europeias, nomeadamente a Holanda, a Inglaterra e a França, começam a pôr claramente em causa aquilo que até aí era o domínio do Atlântico pelos reinos peninsulares, por Portugal e Espanha. E esse colocar em xeque passa, entre outras coisas, por pirataria. Piratas que são apoiados pelas coroas rivais, os corsários. E na sequência de uma série de ataques a alguns lugares de interesse e de estratégia para Portugal, como é o caso do Funchal, a rainha decide construir grandes fortes na foz dos principais rios de Portugal, de forma a proteger essas povoações ligadas à foz desses rios, que são sempre povoações com uma grande vocação mercantil. E é assim que em 1567 vai pedir a Simão de Roão que comece a conceber um forte para a foz do Douro. E o sítio escolhido é o mais estratégico. Mas nesse sítio estava a Igreja Renascentista de Dom Miguel da Silva. Mas não há alternativa. E por isso o forte começa a ser construído à volta da igreja. Durante algum tempo ainda se tentou conciliar uma coisa com a outra. Parte da guarnição vivia junto dos pescadores e dos marinheiros na povoação de São João da Foz. Mas em 1643, definitivamente, se opta por colocar toda a guarnição no interior da fortaleza, destilhar a igreja, torná-la na praça forte do castelo. A Igreja de São João da Foz renascentista, ia desaparecer. As significativas alterações registadas no Forte São João da Foz em 1643 levam com efeito ao encerramento da Igreja Renascentista que tinha sido mandada construir pelo bispo Dom Miguel da Silva. Mas São João da Foz precisa de um novo templo e por isso há que encontrar um espaço para a sua construção. Não foi fácil. Serão necessárias algumas décadas até que, por volta de 1710, uma nova igreja começa a ser construída. Agora, num ponto mais alto do povoado, bem no centro do núcleo desses mariantes e pescadores que marcavam significativamente a vida de São João da Foz. É uma igreja que vem, no entanto, reforçar a importância crescente da povoação. Uma igreja cujo Capela-Mor estará concluída em 1726, mas a consagração da igreja só ocorre 10 anos depois, em 1736. Uma igreja imponente, já fortemente marcado
pelo estilo barroco. É de facto uma belíssima igreja, com muita da melhor talha dourada que existe na cidade do Porto, que se vai distribuindo por magníficos altares. Altares que nos guardam um grande conjunto de imagens, muitas delas fortemente ligadas à devoção marinheira das gentes de São João da Foz. Logo na entrada da igreja, somos recebidos pela imagem de Nossa Senhora da Luz, essa célebre imagem que se encontrava na capelinha no alto da elevação de Nossa Senhora da Luz. Uma capelinha que foi destruída na sequência dos bombardeamentos do cerco do Porto entre 1832 e 33, mas a imagem foi salva a tempo e trazida aqui para a igreja paroquial. Num dos altares podemos também observar aquela que é uma das imagens mais devocionadas e objeto de uma enorme festa popular em São João da Foz, São Bartolomeu, ali espezinhando o diabo. Mas é já aqui, muito próximo do altar-mor, que nós encontramos também uma imagem da particular devoção das gentes do mar de São João da Foz. Nossa Senhora dos Navegantes, uma representação mariana em que a Virgem segura ao mesmo tempo no Menino Jesus, mas com outra mão vai também segurando e protegendo uma embarcação. Já no interior da sacristia, edificada ainda nesse século XVIII, podemos aqui observar outro curioso testemunho desta devoção das gentes do mar de São João da Foz a Nossa Senhora. Estamos aqui perante um quadro naif, um quadro claramente popular, mas é um ex-voto, isto é uma pintura que nos narra uma graça concedida, um milagre. Terá acontecido em 1727. Bom, que milagre foi esse? Uma embarcação portuguesa, e aqui podemos ver a bandeira de Portugal da época, que levava a bordo um João Batista, muito provavelmente um natural aqui de São João da Foz, é atacado esse barco por duas embarcações piratas. E até podemos observar aqui o velho símbolo dos piratas com a caveira. Mas, apegando-se este nosso mariante a Nossa Senhora, eis que ela vai intervir e permitir que os portugueses se consigam salvar desta situação de aflição. E foi aqui, nesta casa, às portas da igreja de São João da Foz, que há 150 anos atrás, a 12 de março de 1867, nasceu Raul Brandão, que se viria a notabilizar como escritor, jornalista, dramaturgo. Aqui nesta casa e na Foz, irá passar a sua infância, a adolescência, uma parte da juventude. A vida depois iria levá-lo para outras paragens, para Lisboa, para Guimarães, entre outras localidades, fruto fundamentalmente da sua atividade profissional. Raul Brandão será militar de carreira, embora pouco a contragosto, porque a sua paixão sempre foi a escrita. Mas nunca se esquecerá da sua Foz natal, a quem irá dedicar algumas das suas mais belas páginas, como por exemplo: esta vila adormecida estava a 100 léguas do Porto e da vida. As casas limpas como os convés dos navios espreitavam para o mar, umas por cima das outras. Todas tinham um grande óculo de engonços para ver o iate ou a barca que partia, ou para procurar ansiosamente lá no fundo o navio que trazia a bordo o marido ou o filho ausente e um mastro no quintal para lhes acenar pela derradeira vez.
Filho de um pequeno comerciante, Raul Brandão tem, no entanto, grande parte das suas origens, dos seus ascendentes, na comunidade pescatória da Foz do Douro. E por isso eram habituais na família as histórias da pesca, dos pescadores e as suas tragédias. Histórias, por vezes, muito próximas de Raul Brandão, que, num dos seus mais conhecidos textos, nos diz que meu avô materno partiu um dia no seu lugre. Minha avó Margarida esperou desde os 20 anos até à morte. Desde os cabelos loiros que lhe chegavam aos pés até aos cabelos brancos com que foi para o túmulo. Raul Brandão nunca deixará de evocar os pescadores ao longo da sua vida e da sua obra. A eles lhes consagrará um dos seus mais conhecidos trabalhos, Os Pescadores, onde, entre muitos outros, destaca, que não podia deixar de ser, os pescadores da Foz e aqui, os da Cantareira. Da Foz são os pescadores que fazem as redes, sentados no areal com a primeira malha metida no dedo, grande do pé, na mão direita a agulha com o fio e na mão esquerda o muro. As melhores redes eram as de ticum e o melhor ticum o que se vendia em Lourdelo. As redes são muito variadas. Há as redes da pescada, reboleiras para o robalo, na restinga e fora da barra, os quartos para o sábel e para a solha que vive na areia, uma rede especial, a feiticeira, com 2 ordens de malhas. A rede, quando vem do mar, é lavada, seca e encascada. Depois remenda-se e mete-se nos cestos. Há também diferentes linhas e espinheiros para a faneca, para o robalo, que gosta das águas remexidas e dos sítios onde rebenta a onda, para a enguia, que é tão voraz que nem precisa de anzol. Apanha-se com engodo, e até para o congro, no mar alto, tendo-se o cuidado de levar um machado, porque esses peixes, quando grandes, são terríveis, e mesmo dentro do barco, levantam-se para os homens como feras. A Foz do Douro, onde nasceu o Raul Brandão, é uma terra em profunda transformação e até alguma convulsão. É verdade que nessas últimas décadas do século XIX continuava a ser um povoado fortemente ligado às atividades tradicionais relacionadas com o rio e com o mar, uma terra de pescadores e de marítimos. Mas era também, e de um modo cada vez mais crescente, uma terra para onde se deslocava alguma da elite da cidade do Porto e não só. Uma terra marcada pela presença da aristocracia, da burguesia, muitos janotas, dandies, muitos poetas e artistas. Por aqui passou, por exemplo, Camilo Castelo Branco e Ana Plácido. Uma terra onde se multiplicavam os clubes, os hotéis, o casino. Uma terra onde se vai desenvolver este jardim requintado, o Passeio Alegre, com o seu chalé, com mais tarde o Coreto, mais tarde ainda os serviços sanitários únicos na cidade pelo seu requinte. É, no entanto, um povoado que não interessa, são essas as suas palavras, a Raul Brandão. Como não lhe interessará a Foz que cresce no início do século XX ao longo da antiga estrada de Carreiros, que é hoje a Avenida Brasil e a Avenida de Montevideo. Uma Foz que vai crescer também em novos quarteirões e uma urbanização cuidada. Não. Isso não interessa a Raul Brandão, que de resto escreve mesmo que, para ele, a Foz é a Corguinha, o castelo e o monte com o rio da vila a atravessá-lo e a rua da cerca até ao farol. O que está para lá não existe. Só me interessa a vila de pescadores e marítimos que cresceu naturalmente como um ser, adaptando-se pouco e pouco à vida do mar largo. Entre a área que seguramente interessava
a Raul Brandão, encontrava-se esta extensa e tortuosa artéria. É hoje designada a Rua Padre Luís Cabral, mas durante muito tempo era a Rua Central e cruzava exatamente o centro da velha povoação. E é uma rua que nos conduz a um sítio muito interessante e que tem a ver com a própria evolução administrativa de São João da Foz. Porque, se é verdade, como há pouco vos dizia, que a Foz foi doada por Afonso Henriques ao mosteiro de São Bento de Santo Tirso, do ponto de vista territorial, durante séculos, a Foz pertencia ao Julgado de Bolsas, ao atual Concelho de Matosinhos. Foi só em 1836 que a Foz foi integrada na cidade do Porto. Mas a história tem aqui um outro pequeno e interessante pormenor. De facto, quando Raul Brandão nasceu em 1867, era ainda muito vivo entre as gentes da Foz esse facto da freguesia ter sido incorporado na cidade de Porto há muito pouco tempo. Mas havia um outro aspecto bem curioso, que seguramente toda a gente da Foz se recordava. É que a Foz deixara de pertencer ao Julgado de Bolsas em 1833, mas só passou a fazer parte do Porto em 1836. Entre um ano e o outro, a Foz, durante 3 anos, foi um concelho autónomo, independente, com a sua própria Câmara Municipal, que estava instalada neste edifício. Depois da forte ligação que estabelece com a Foz do Douro durante a sua infância e juventude, em 1891, Raul Brandão tem que abandonar a sua terra natal. Ele tinha terminado os estudos liceais no Porto. Inscreve-se na Escola do Exército e, por isso, parte para Lisboa. De imediato, na capital, começa a colaborar em vários jornais e revistas. Tem início a sua atividade literária. 5 anos depois, em 1896, é destacado para Guimarães. Aí vai-se apaixonar e um ano depois casa-se, estabelecendo-se nessa cidade do Minho, apesar de continuar a passar grandes temporadas em Lisboa e continuando a colaborar como jornalista em vários jornais e revistas. Teremos, no entanto, que esperar por 1912, quando se reforma como capitão, para vermos, então, o início da parte mais fecunda, mais rica da sua vida literária. Então que publica as suas obras-primas, Os Pescadores, Humos, uma literatura que, apesar de não ser poesia, se vai caracterizar por uma prosa poética, revestida de grande lirismo, mas sempre com uma enorme preocupação pelas questões da condição humana. É o tema central da sua produção, particularmente em torno dos mais desprotegidos, dos mais desfavorecidos. Mas nunca se esqueceu da sua Foz natal e desses seus primeiros anos. Aliás, ele irá escrever que o que sei de belo, de grande ou de útil, aprendi-o nesse tempo. O que sei das árvores, da ternura, da dor e do assombro, tudo me vem desse tempo. Enfim, esta Foz, esta mesma Foz, que muito mais tarde irá também influenciar outros destacados nomes da literatura portuguesa, como Vasco Graça Moura ou Eugênio de Andrade. Mas isso são já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.